Grande valia ouvir a relatora, porque ouvir mais uma vez as palavras realmente me colocaram em uma posição de reflexão novamente, e vejo que realmente foram muito duras. Mas eu respeito a relatoria, mas discordo porque já me antecipei e disse que já me arrependi, e me arrependi de fato. Eu não estou aqui sendo demagogo ou hipócrita. E já solicitei aos nobres pares a desculpa, quem se sentiu ofendido, e também solicitei desculpas a todo o povo brasileiro que assim se sentiu também. Gostaria de refletir também com os nobres pares o seguinte: é um apelo, na verdade, um apelo, uma súplica, assim por dizer. Não relativizem a nossa imunidade parlamentar. Esse apelo não é por mim. Esse é muito mais amplo, talvez, do que qualquer um talvez possa vir a entender ou possa decodificar nesse momento. A relativização da nossa imunidade pode abrir precedências catastróficas no processo legislativo. Hoje, a instituição do deputado Daniel Silveira se encontra dentro de um presídio pelo maior poder que um deputado detém. A imunidade material pela fala, ela não pode e não deve ser relativizada. Errou, reconheça o erro. Quer seguir adiante brigando? Continue brigando, mas sempre respeitando. Estou de acordo com o presidente Arthur Lira em sua primeira fala, e também com outros deputados que pude acompanhar pelos olhares aqui nos vídeos, pessoas que percebem, como disse e repito, o ser humano vai de 0 a 100 muito rapidamente. E eu troco de nome, se nenhum deputado ou senador na história do parlamento tenha se equivocado e errado, ou tenha ido conselhos, talvez por fatos mais graves, e se arrependeu e fora perdoado, fora interpretado, fora entendido. Então, tudo que acontece no parlamento, aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer um dos senhores e senhoras. Não vai haver óbice para que se possa punir o deputado tão somente, talvez, por vaidade ou por perseguição política, recaindo sobre a harmonia dos três poderes, uma nova crise institucional. Mais uma vez eu repito, eu não tinha nenhuma no momento, consciência de que talvez as minhas falas reverberassem de maneira a construir esse tipo de cenário. Não queria isso. Se soubesse, naquele momento, que é um momento não de total consciência, porque quando você age na emoção, e vou fazer uma analogia pífia aqui talvez, que você dê crimes bárbaros contra a vida porque a pessoa perdeu o controle, o que não se compara ao que eu fiz, de maneira alguma, não me torna criminoso falar, embora estejam tentando levantar um tipo de narrativa para que eu me torne um criminoso como parlamentar federal. Já me antecipei antes do relatório, eu sei que o relatório foi feito antes da minha fala, portanto, motivado ali talvez por uma indignação momentânea, e acho que não haveria necessidade de trazer à baila novamente todas as falas, às quais já me arrependi. Repito, ouvindo as falas, percebi que realmente fui não somente grosso, foi grosseiro e impróprio, realmente, mas saindo da seara dessa interpretação emocional. Hoje eu posso perceber, portanto, repito, a todo o povo brasileiro, que peço desculpas por ter exagerado na fala. Gostaria de ler, presidente, uma nova parte de um texto que eu acabei escrevendo aqui enquanto ouvi o relatório. Alguém, em algum momento, já se deparou imaginando a cena de um parlamentar qualquer dar voz de prisão contra um magistrado por ato ilegalmente praticado? O mínimo exercício de apenas imaginar algo do tipo já nos causa uma sensação de aflição, pois estamos cientes da rápida, imediata e eficiente repercussão que seríamos submetidos por parte do judiciário. Podem-se tecer todas as críticas àquele poder, mas jamais de não serem corporativistas. Eles se protegem e, por isso, tem tamanha força. O Legislativo, outrora, tinha tamanha força. E, por algum momento, ele percebeu que poderia ser subjugado. Isso é inadmissível por todos nós, parlamentares. Pois o nosso poder não é um poder de carreira. Ele emana do poder soberano através do sufrágio universal, que é o poder do voto popular. Nada está acima disso. Jamais
podemos permitir que o poder legislativo seja enfraquecido e relativizado. Percebe-se mais de uma ocasião em vídeos onde os membros aparecem discutindo calorosamente nos poderes, mas jamais, de maneira alguma, eles não se enfrentam. Nós, por outro lado, no afã de vermos um adversário político sendo massacrado, friso aqui, presidente, que eu sempre achei uma grande, talvez, infantilidade, pois caminho no Rio de Janeiro com outros 45 deputados federais e jamais, em momento algum, vi óbice, por exemplo, de andar com Carlos Jordi, deputado federal pelo Rio, que divide o meu público eleitoral, caminho com ele, fiz campanha ao lado dele, bem como o Hélio, bem como a Major Fabiana, bem como o deputado Gurgel. Estou nominando aqui para poder dizer que caminho, não quero de maneira alguma vê-los não eleitos para eu ser eleito, pois eu não vejo de maneira alguma como rival, mas talvez como um político parceiro. Isso é um fato, está comprovado, e o senhor pode perguntar, ou qualquer deputado perguntar para qualquer um do nosso bloco, qualquer um. Eu jamais quis causar a briga dentro do parlamento por voto ou ver qualquer um dos políticos caído por simples vaidade. Eu não admito. Sempre defendi, falei inclusive com o nosso corregedor, algumas vezes, sobre a importância de manter a força do parlamento independente, se é de esquerda, centro-direita. Sempre quis isso. Claro que se pegarem as minhas falas em plenário ou em comissões, posso até ter exagerado no tom, mas como tantos outros deputados, mas sempre uma linguagem verbal, coloquial perfeita, uma ótima concatenação de ideias, e assim mantenho a minha palavra de parlamentar. Naquele momento do vídeo, eu estava defendendo um general, herói nacional, sobre uma cadeira de rodas, impossibilitado de se defender, e isso me comoveu e me emocionou de fato, porque como policial militar, e vendo tantos e tantos amigos de farda, irmãos de farda, tombando, inclusive do meu lado, em tiroteios, em patrulhamentos, segurar no colo um amigo com o cérebro aparecendo por um tiro de fuzil, eu não admiti, naquele momento, de maneira alguma, aquela crítica ao general Vilas Boas, que deu a sua vida, a sua saúde por esse país. Portanto, naquele momento, sim, eu estava apaixonado e fiquei indignado. E repito aqui, estava indignado. Se fosse hoje, 2 dias depois da fala, 3 dias depois da fala, com certeza eu não estaria naquele tom. Mas talvez indignado. E reconheci que eu poderia ter utilizado outros caminhos, outros adjetivos, outra articulação verbal. Repito que respeito a relatoria, mas eu discordo de trazer a baila para tentar emocionar novamente os deputados, para colocarem raiva em cima de uma situação, uma pauta já vencida, embora tenha se refletido em grande aspecto político essa prisão. Eu peço aos pares parlamentares que analisem não na seara emotiva, não na seara filosófica dessa questão, que foi o vídeo que já expliquei, que estava equivocado, e reconheço perante todos os brasileiros que se sentiram ofendidos, bem como parlamentares, deputados e senadores. Foi uma crítica, jamais um ataque, embora em tom elevado e desnecessário. Qual será o próximo passo, presidente? Quem poderá saber o que acontece daqui para frente? Um deputado que talvez exagerar na fala e imediatamente ser julgado por aquele momento, por aquela fala, e já preso, conduzido coercitivamente, o ordenamento jurídico, todo o direito posto seria colocado em xeque. A Casa Legislativa, de todos os poderes, respeitando todas as grandezas, executivo, judiciário, o legislativo, em minha opinião, é o mais importante de todos, pois somos eleitos pelo povo e, portanto, por pressão popular, pelo pedido de ativistas, por grupos políticos, talvez possamos exagerar, ser movidos à ideia. Desculpem aqui o termo, talvez aquele diabinho que vem ao ouvido e fala, olha, faz isso, você na emoção vai e faz. Repito, vamos dizer ela assim, em menos de 1 segundo. O ser humano é falho. No universo que vivi, sou policial militar, Estado do Rio de Janeiro da reserva, não sou ex-policial, como a mídia insistiu em falar, que insistiu em pegar várias falas minhas, retirar do contexto, execrar a minha imagem publicamente. Eu assisti aquilo atônito por vezes e vezes durante todos esses dias, vendo a minha família sendo totalmente analisada. Foram na minha casa,
expuseram o meu endereço, foram na calada da noite, exatas ilegalidades. Eu aceitei a Polícia Federal abrir o portão, ofereci café, expliquei da ilegalidade, partindo do pressuposto da legislação, da norma vigente do país, a Carta Magna, a nossa Constituição de 88, que ela é interpretável em alguns pontos, outros não. Disse ao policial: delegado, eu tenho prerrogativas parlamentares, a prisão está equivocada. Falei tanto do artigo 5º, uma cláusula pétrea. Falei do artigo 53, da emenda constitucional 35 de 2001, que robusteceu ainda mais a nossa amplitude da imunidade material. Mas ainda assim, aceitei ir até a sede da PF, acreditando na casa, e soube, naquele momento, que eu tinha exagerado em minhas falas. Quem garante que o próximo desafeto da Corte Suprema não terá seu mandato cassado de ofício? Não adianta dizer que isso seria impossível em função das disposições constitucionais, uma vez que, como já antecipei, os procedimentos são de seara política e não técnica. Quem, em sã consciência, vislumbrou a possibilidade que um dia um parlamentar seria posto em prisão por expressar, por mais equivocada que seja, a sua opinião? Ou seja, se eu me equivoquei e não tenho direito à fala, o direito ao arrependimento, o direito ao reconhecimento daquele equívoco, de nada servem as leis, presidente. De nada serviria, então, o nosso poder legislativo, bastava o judiciário, ele decidiria tudo. Para terminar, presidente, eu retorno aqui à fala da nobre relatora. Eu desafio qualquer pessoa a procurar que eu defendi o fechamento do Congresso ou do STF. Eu defendi, sim, em alguns momentos também, muito apaixonado, que uma nova nomeação fosse feita por conta de decisões exageradas por parte daquele em que toda a população contrária ia. E essa mesma população que me elegeu me cobrava. Portanto, naquele momento fica muito complicado. Você fica entre a cruz e a espada. O que faço? Defendo os interesses do meu eleitorado, pois aqui estou para isso. Portanto, naquele momento, presidente, as falas foram sim duras, exageradas. Acredito sim que hoje outros adjetivos podem acompanhar qualquer tipo de live que eu tenha feito, embora agora não seja possível, pois o meu direito à fala foi cassado, pois todas as minhas redes foram deletadas sumariamente. Não há nada mais grave que isso, presidente. A partir desse ponto, eu concordo totalmente com o presidente Arthur Lira, em que ele disse que uma nova fase se inicia em que os parlamentares dever-se-ão se respeitar e respeitar a fala do outro. Debatem-se as ideias, continuemos a democracia, uma vez que exagerado, se deu a oportunidade a qualquer parlamentar, seja de esquerda, centro ou direita, que acabe essa desunião por um bem total de 210 milhões de brasileiros. Eu sempre entendi dessa maneira. Sempre disse que em 30 anos talvez se acabasse a esquerda, talvez se acabasse a direita, talvez se acabasse o centro, e todos nós formássemos um único bloco em prol, independente das diferenças, por nossa democracia e por nossa sociedade. Sempre defendi isso publicamente. Jamais vi como inimigo qualquer político. Reitero, nunca defendi o ato institucional número 5. Defendi sim que aquele fato, aquela época, naquele tempo histórico, ele se fez necessário politicamente. Isso não é defesa para que se volte ditadura. Tampouco admiro ou quero um regime ditatorial. Eu acho isso tudo de jurássico, que não possa se existir em nenhum momento. A arbitrariedade do Estado é equivocada e totalmente desnecessária. Se imaginem no meu lugar, presidente e demais nobres parlamentares, sendo presos por terem falado. Eu apelo a todos, por emergência da situação e pela eminência do perigo à nossa unidade material, para que votem pela minha soltura, pela minha liberdade, porque eu não sou bandido, não sou criminoso. Vim aqui e já disse, desculpas ao povo brasileiro, pedi a todo o parlamento. Me equivoquei, reconheci. Portanto, jamais gostaria de fazê-lo dessa maneira novamente. Serviu para amadurecimento. Era o que eu tinha a dizer, presidente.